Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, conversar com esse público tão animado, que gosta de temas históricos. Eu hoje vou falar sobre uma mulher importante, que é uma poeta, uma escritora, uma mulher extraordinária. Ela, na realidade, resulta de um movimento que aconteceu na América Latina e que foi a Revolução Sandinista. A Revolução Sandinista foi um processo de libertação nacional contra uma ditadura que durou de 1970 até 1990, um largo período. E a participação das mulheres, em geral, foi essencial, porque o triunfo da Revolução, é claro que os homens participaram, mas deve-se também ao apoio, à presença dessas mulheres na Nicarágua. A relação entre a luta das mulheres e a questão nacional, na disputa hegemônica na América Latina, e que se fortaleceu naturalmente após a Revolução. A Nicarágua, durante a segunda metade do século XIX, esteve, então, sob um regime ditatorial. E Gioconda Belli, que é a pessoa a quem eu vou dedicar essa minha fala, ela era uma poeta, ela escreveu 5 coletâneas, variadas entre prosa e poesia, e recebeu o prêmio Casa das Américas em 1978. O primeiro romance de Gioconda Belli levou à mesma convicção de que é possível escrever poemas de amor que sejam também revolucionários, que possam combinar experiências pessoais com experiências coletivas. Gioconda Belli nasceu em Manágua, em 9 de dezembro de 1948. Estudou na Espanha e nos Estados Unidos antes de voltar para a Nicarágua e se tornar uma militante, uma mulher que construiu a ideia de liberdade na frente sandinista de libertação nacional, que foi um movimento guerrilheiro que derrubou Anastácio Somoza em 1979. Tanto a poesia quanto a prosa de Gioconda Belli seguem a melhor tradição da literatura contemporânea latino-americana, de forte inspiração político-revolucionária e calcada num mítico exército composto por camponeses que foi criado já há muito tempo atrás por Augusto Sandino em 1927 para combater as tropas norte-americanas. Em seu primeiro texto de prosa, Gioconda Belli vai mais longe na história. Ela nos traz a história, na realidade, que ela tira da invasão espanhola que aconteceu há 500 anos na América. Ela cria a figura de Itzá. Quem é Itzá? É uma guerreira que defendia as tropas ao lado do seu amante, Iarinze, o território centro-americano contra os espanhóis, contra a invasão espanhola, contra o domínio espanhol, e, portanto, a figura de Itza
é uma figura importante dentro do texto de Gioconda, mas, ao mesmo tempo, ela busca esse ancestral, libertador, ah, importante, que habita os espíritos da América. Daí o título chama-se A Mulher Habitada. É o livro de Gioconda Belli que eu estou querendo passar para vocês. Daí a protagonista é também uma mulher, é Lavínia. É um alter ego da autora. É uma jovem mulher em busca de um sentido para a sua vida. Então, nós temos Itza, a Índia, e Lavínia, a mulher contemporânea da Revolução. Ao voltar de uma temporada de estudos na Europa, Lavínia engaja-se na luta de guerrilha contra a ditadura militar com seu namorado Felipe. Então, a autora cruza o amor e a revolução. O entrelaçamento da história dessas duas mulheres é que dá forma à narrativa forte, convincente, bonita de Gioconda Belli. Ela diz assim no texto: sinto o sangue de Lavínia. O sangue de Lavínia me invade, uma plenitude de seiva invernal. Ela não sou eu que voltou para a vida. Não a possui como espíritos que assustavam os meus antepassados. Mas convivemos no sangue e a linguagem de minha história, que também é a sua. Começou a cantar em suas veias. Da experiência coletiva para a experiência pessoal, o romance A Mulher Habitada é também um romance de amor, que aborda com lirismo, com sensualidade, com suspense, o fundo político. Ou seja, a obra A Mulher Habitada ela narra o acontecimento da Revolução a partir da perspectiva de duas mulheres. Ela faz a análise das representações contidas na obra sobre as ditaduras da família Somoza na Nicarágua, apresentando como aconteceu o processo de mobilização política dessas mulheres como protagonistas desse processo. É para não esquecer dessa atração durante a Revolução, que começou com um golpe de Estado dado por um chefe da Guarda Nacional de Anastácio Somoza em 1936. E essa dinastia ocupou o poder durante 40 anos, até julho de 1979, quando então as tropas da Frente Sandinista de Libertação Nacional ocuparam as ruas de Manágua, na capital, para depor o regime. Já falei, as mulheres exerceram função forte, elas conseguiram ocupar o Palácio Nacional em 1978, foram comandantes, foram guerrilheiras, lutaram ombro a ombro com os homens. O romance de Gioconda Belli narra as 4 personagens, Lucrécia, Lavínia, Sara e Flor. São 4 mulheres de classes sociais diferentes, que têm percepções distintas de governo e dos seus papéis como mulheres. A obra relaciona a questão pessoal em relação aos papéis historicamente relacionados aos homens e as mulheres na conjuntura política e na derrubada do regime ditatorial. Acreditavam que a revolução e as relações entre mulheres e homens não seriam, então, alteradas
A obra de Gioconda Belli foi publicada em 1988. É um romance histórico. Gioconda, eu já falei, nasceu em Manágua, teve aí uma vida atuante e acabou lutando como militante e colaborou com a queda de Anastácio Somoza. Ela exilou-se durante o período, porque ela foi muito perseguida, ela exilou-se no México e em Costa Rica, devido à repressão. No exílio, ela conseguiu apoio político, apoio financeiro com a resistência, além de contribuir com a produção intelectual do movimento, escrevendo uma obra literária. Ela retorna do exílio quando a Frente Nacional Libertadora começou realmente a ganhar corpo e a derrotar a família de Somoza, e ela então volta para Nicarágua e vai ser membro do Conselho dos Partidos Políticos da Nicarágua em 1987. Mas depois ela deixou o cargo para ser realmente uma literata. Ela recebeu o prêmio Casa das Américas pelo livro de poemas Linha de Fogo. Em 1989, o prêmio de melhor novela política do ano na Alemanha, com a obra Mulher Habitada. Itza, guerreira indígena que resistiu aos espanhóis durante a colonização. E Lavínia. São histórias entrelaçadas durante 2 períodos históricos, em que as memórias de Itza, a Índia da colonização, são transferidas para Lavínia durante o processo de tantos anos da Revolução Nicaragüense. Sara, amiga de Lavínia, Lucrécia, uma operária pobre, e Flor, uma universitária. O livro é de uma importância extraordinária e Gioconda Belli se transformou realmente numa mulher importante na Nicarágua. Agora, em fevereiro deste ano, a escritora foi julgada, e julgada de uma forma ridícula, julgada por traição à pátria. Uma mulher que consegue tirar, junto com o exército, livrar a ditadura do jugo que o cidadão da Nicarágua passava, é apanhada como traidora da pátria. E ela é despojada de sua nacionalidade nicaragüense. Ela teve uma participação ativa, não podemos negar isso, na Revolução Popular Sandinista, como militante da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Agora, devido aos rumos autoritários que o governo atual da Nicarágua, de Daniel Ortega, tomou, Gioconda Belli, assim como outros artistas, escritores e militantes, tornaram-se opositores, é uma coisa natural. Então, ao se tornar opositores, foram 94 pessoas, quase 100 pessoas afetadas, entre os quais o grande escritor também, Sérgio Ramírez. Agora, com a notícia de que ela tinha perdido a nacionalidade nicaragüense, o presidente do Chile, Gabriel Boric, resolveu oferecer-lhe a nacionalidade chilena. Com isso, o Chile ganha mais uma poeta. Com isso, o Chile traz para o seu panteão impressionante de artistas que fizeram a história da literatura do Chile. Gabriela está neste quadro. Gabriela foi reconhecida no Chile porque ela lutou contra uma ditadura e foi, naturalmente, castigada por uma outra ditadura, que é a ditadura de Daniel Ortega. Nós, historiadores, lutamos
através das nossas falas, através dos nossos escritos contra as ditaduras na América Latina. Eu trago o romance A Mulher Habitada, de Gioconda Belli, que traz aí a beleza da mulher na participação de uma luta. As mulheres sempre foram invisíveis na história, mas hoje elas começam a ser descobertas e os homens respeitam a participação, a luta, os escritos, a fala e o comportamento das mulheres. Admiramos demais Gioconda Belli pelo que ela é, pelo que ela foi e pelo que ela ainda será, apesar de já ter aí uma certa idade. Muito obrigada, agradeço gentilmente o convite e espero ter agradado, pelo menos com a temática de uma mulher numa luta contra uma ditadura na América Latina, América que é conhecida como a invenção dos povos, que seja conhecida nesse simpósio através da literatura. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.